Oi, turma. A aula de hoje é sobre resistores elétricos. Antes de começar, vamos aqui para a definição de resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um objeto de opor-se à passagem da corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Quando é falado em DDP, em diferença de potencial, estamos falando de ligar esse equipamento a alguma fonte de energia. Por exemplo, na tomada de nossas residências, aqui em nossa região, é comum a tensão elétrica ser de 220 volts. Então, esses 220 volts é chamado de diferença de potencial. Ao comprar, por exemplo, uma pilha, a pilha ela é de 1,5 volts. E essa aí é a tensão elétrica, ela é a diferença de potencial que ela está oferecendo. E os equipamentos elétricos, em geral, eles oferecem uma certa dificuldade na passagem de corrente elétrica para o seu interior. O que vamos falar aqui é sobre uns componentes eletrônicos, conhecidos como resistores, que seu principal objetivo é oferecer essa dificuldade na passagem da corrente elétrica. Quem já abriu aqui algum equipamento elétrico, como um rádio, uma TV, um brinquedo, você já deve ter visto esse componente eletrônico, esse resistor. Os resistores, eles apresentam vários formatos e formas de utilização. O mais comum que nós temos aí é o resistor feito de fio enrolado em formato helicoidal. No caso aqui, esse primeiro que nós temos aqui, ele é o fio metálico enrolado em formato helicoidal. Normalmente esse fio aqui ele está também enrolado em algum suporte isolante e ele é utilizado em aquecedores, como em chuveiros elétricos, em ferros de passar, ou então algum outro equipamento que tenha o objetivo de aquecer alguma coisa, inclusive secadores de cabelo. E o segundo tipo que nós temos aqui é um tipo muito comum de se ver em equipamentos elétricos, que é esse resistor à base de carvão. Ele apresenta um tamanho que é mais ou menos o tamanho de uma unha, comparado aí à mão humana. Então ele é bem pequeno mesmo, tá? Ele tem em seu interior um material isolante e ele acaba conduzindo a eletricidade através do carvão em seu interior, uma fina camada de carvão. Isso aí é que proporciona a resistência dele. E nós temos o terceiro tipo aqui. E esse terceiro tipo é conhecido como reostato, que nada mais é que um resistor que podemos ajustar sua resistência, aumentando ela ou diminuindo. Esse tipo de resistor aqui é bastante comum você encontrar ele em equipamentos eletrônicos onde você precisa regular alguma coisa. Por exemplo, nos rádios, principalmente os mais antigos, aquele quando você precisa aumentar o volume, você pega um botão e gira. Naquele momento você está girando um reostato, você está ajustando a resistência elétrica daquele componente. Ou então, no caso de um ventilador, no momento que você gira o botão do ventilador, você está girando ali um reostato, você está ajustando um resistor, aumentando a resistência ou diminuindo a resistência para poder aumentar a intensidade do ventilador ou diminuir. Já que conhecemos agora um pouco sobre o resistor, sabemos o seu formato, como é que ele funciona mais ou menos, então vamos iniciar aqui a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela implica que a resistência de um equipamento ela é constante, independente da tensão elétrica ou corrente que o percorre. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico, onde nesse gráfico ele está demonstrando uma situação de um resistor classificado como resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É um resistor em que, alterando a DDP e a corrente elétrica, a resistência dele não muda. Então, quando o resistor ele tem uma resistência constante, ele é classificado como resistor ôhmico.
Então, para esse resistor ôhmico, o que nós temos aqui? Em primeira situação, nesse ponto, que é a origem do nosso gráfico, representa o estado inicial do nosso resistor. Então, esse eixo, que corresponde ao eixo Y, ele está sendo representado pela tensão elétrica U. E o eixo X, ele está sendo representado pela corrente elétrica I. Então, à medida que vai aumentando a tensão elétrica, a corrente elétrica ela também acaba aumentando. Quando é o 1, a corrente elétrica é I1. Quando for o 2, a corrente elétrica é I2. E por aí vai. Observa que nesse trajeto a resistência elétrica ela é dada por essa reta vermelha e ela é constante. Isso implica que se nós fizermos uma relação, pegar a DDP1 e dividir pela corrente I1, isso vai ser a mesma coisa que a DDP2 dividido pela corrente elétrica 2. Se eu pegar uma DDP3 e dividir pela corrente 3, também é a mesma coisa. Ou seja, todos esses valores são iguais, então isso aqui vai ser igual a uma constante. E a constante que me refiro é a resistência R. A resistência ela é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Nós podemos estar utilizando essa representação dessa forma, ou então podemos utilizar dessa forma. U é igual à resistência multiplicado pela corrente. U é igual a R vezes I. Tá? Tanto faz uma forma como a outra, tudo é a mesma coisa. A tensão elétrica ela é calculada em volts e a corrente elétrica ela é calculada em amperes. Volts por ampere ela corresponde a uma unidade chamada de ohm. Ohm é essa figurinha aí, essa letra grega aqui, que ela é chamada de ômega, mas aqui ela simboliza a resistência elétrica, e aqui conhecemos como ohm. Como vimos, os resistores eles têm vários formatos, tá? Então, esses formatos deles, quando a gente for fazer a representação gráfica, os esquemas elétricos, vamos estar representando o resistor dessa forma aqui. Ou dessa forma, essa primeira forma, onde ele apresenta as linhas meio quebradas, ou então dessa segunda forma, onde é uma linha ligada com um retângulo, tá? Então, isso aqui é a simbologia do resistor. Esse resistor aqui é o resistor ôhmico, é um resistor que não varia sua resistência. Para resistores que variam sua resistência, ele vai ter a representação de uma linha assim, continuando com a linha quebrada, seguindo aqui. E, por final, vai ter uma setinha apontando para ele dessa forma. Esse tipo de representação é para resistores reguláveis, ou seja, os reostatos. Ou então, podemos representar ele também dessa forma. Linha, faz um retângulo, fechou aqui e bota uma seta apontando para ele. Esse aqui também representa um resistor variável. Então, como vimos, existem vários tipos de resistores. Normalmente, os resistores reguláveis, os reostatos, eles apresentam seus valores escritos em suas carcaças. E também aqueles resistores de fio enrolado, ele apresenta seus valores escritos em suas extensões. Mas o segundo tipo de resistor, por ser muito pequeno, não seria ideal escrever o seu valor nele, pois dificultaria a leitura de seu valor. Então, para identificarmos o valor daquele resistor, é feito uma pintura em volta dele. Esses resistores, eles apresentam essas cores justamente para indicar qual é o valor de resistência que ele apresenta. Nós temos aqui uma tabela. Essa tabela aqui, ela apresenta o código de cores para resistores, onde nós temos aqui a cor e o código.
O preto vale 0, marrom vale 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4 e por aí em diante, tá? Você não precisa se preocupar em decorar essa tabela, tá bom? Geralmente essa tabela ela é fornecida se for em algum problema, ou então é informado os valores para as cores, né, dentro de um problema ou dada situação. Como você observa aqui do lado esquerdo, nós temos aqui um esquema de um resistor. Esse resistor aqui apresenta as cores vermelho, o verde, o amarelo e aqui tem um laranja. Olhando da esquerda para a direita, nós temos aqui que o vermelho corresponde ao código 2, né? Ó, cor vermelha, o valor dele aqui é o 2. Então, aqui vai ser o 2. O verde, localizando aqui, ó, verde, o valor vai ser 5. Não está aqui. O próximo é o amarelo, o valor dele é 4. E amarelo, valor 4. E o último aqui, ele corresponde à segunda tabela, que é o código de tolerância para resistores. O que é essa tolerância? Essa tolerância ela indica qual é o valor do resistor mais ou menos aproximado, tá? Ele pode ser um pouco maior do que aquele valor que a gente imagina que ele tem, ou pode ser menor em relação àquele valor que ele apresenta, tá? Então aqui a cor em questão é a cor ouro. E o cor ouro está dizendo que é mais ou menos 5%. Então como é que ele ficaria? O primeiro valor ali que é o vermelho, botou aqui, ó, 2. O segundo valor é o 5. Então as duas primeiras cores representam o primeiro número e o segundo número para escrita. A terceira cor, ela representa um expoente de potência de base 10, tá? Então, é um expoente da potência de 10. No caso amarelo, ele vale 4. Então, aqui fica, ó, 2, 5, 2 do vermelho, 5 do verde, vezes, aqui, que é o amarelo, é 10 elevado à quarta potência. E a última cor representa aqui a faixa de precisão dele, 5%, então é mais ou menos 5%. E a unidade dele aqui. Isso aqui corresponde ao quê? 25 vezes 10 à quarta é isso aqui, pessoal. É 25. E aí, esse 4 aí, a gente vai colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 250 mil ohms. Aí, como foi dito antes, esse valor ele é mais ou menos 5%. Então, quando ele é mais ou menos, você pode pegar, multiplicar isso aqui por 5%, tá? Multiplicando por 5%, basta você multiplicar isso aqui por 5 e dividir por 100. Podemos cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 5 vezes 25 vai dar 125. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 0 é 0. 5% de 250 mil vai dar 12.500. É por isso que aqui na representação nós temos o quê? Nós temos 250 mil mais ou menos 12.500. Ele pode ser 12.500 maior ou então ele pode ser 12.500 menor. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, para fazer a leitura desse resistor, primeiro vamos identificar essas cores aqui: o ouro, o prata e sem cor. Olhando aqui para o resistor, a primeira cor e a última cor, um é amarelo e o outro só pode ser a cor ouro. Nesse caso, a nossa leitura ela vai ser de cima para baixo. Tudo bem? Então, a amarela ela vale um total, localizando aqui, vale 4. Então, vai ser o primeiro número é 4. A segunda cor é o violeta. E o violeta aqui vale 7. Então, é 47 vezes. Agora, a terceira cor, ela é o expoente de base 10. O preto, nesse caso, ele vale 0. Então, é 47 vezes 10 elevado a 0. E a última cor é o ouro. E o ouro é mais ou menos 5%.
Então, vamos entender quanto é que ele está valendo aqui. 10 elevado a zero vale 1. E 1 vezes 47 é 47. Agora, a gente vai pegar e multiplicar 5%. Multiplicado por 5%. 5 vezes 7 vai dar 35. Boto 5, vai 3. 5 vezes 4 vai dar 20. E 20 mais 3, 23. Dividido por 100. 235 dividido para 100, isso vai dar 2,35. Então, já encontramos aqui nossa resposta. A resistência disso aqui vai ser de 47 mais ou menos 2,35. Isso aqui entre parênteses, ohm. Então, esse aqui vai ser o valor desse resistor aqui, 47 ohms aproximadamente, um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm, ela é dada em relação aos fios. Todo fio ele apresenta uma resistência elétrica. Por exemplo, acredito que você, em algum instante, já pensou ou até mesmo já fez a compra de um cabo para o seu carregador de celular um pouco maior, querendo ter aquele carregamento mais confortável, né, com um cabo bem maior. O problema está que, no momento que você pega e compra um cabo de 2 metros de comprimento para poder carregar o seu celular, você pode perceber que o seu celular ele não vai carregar 100%. É raras as ocasiões em que ele vai acabar tendo carga completa. Por quê? Porque aumentando o tamanho do fio do seu celular, vai acabar aumentando a resistência elétrica dele. E se ele tem maior resistência, menos carga ele deixa passar. Da seguinte forma: a resistência ela é dada por onde o ρ ele é uma constante de proporcionalidade, ou então conhecido também como resistividade. Esse L é o comprimento do fio e o A é a área. Os fios condutores de corrente elétrica, eles não são todos iguais. Existe fio de vários materiais: fio de alumínio, fio de cobre, fio de tungstênio e por aí vai. Então, se os fios mudam o material, a sua resistividade elétrica também muda. É por isso que existe o acréscimo dessa letra aqui. Essa letra é uma letra grega chamada de Rho, tá? Não vamos confundir ela como sendo a letra P que nós conhecemos. É uma letra grega chamada Rho e aqui ela simboliza a resistividade elétrica do material. Esse L ele é o comprimento do fio. Então, de uma ponta a outra, nós temos o comprimento L. E o A, ela representa a área de secção transversal do fio. No caso, nós estamos falando dessa área aqui, a área da ponta do fio. Essa área também é conhecida como área da bitola, tá? Então, nós podemos chamar de área de secção transversal do fio ou área da bitola. Entendendo daqui, como é que funciona? Quanto maior for o comprimento do fio, maior será a resistência. Quanto menor for a área, maior é a resistência. Então, existe aqui uma relação de proporcionalidade dada pelo comprimento do fio e pela área de secção transversal desse fio. Tá? Quanto à resistividade elétrica, essa resistividade aqui ela é uma constante e ela é um valor tabelado. Como o valor da resistividade é um valor tabelado, devemos saber de outra coisa, que essa resistividade elétrica ela pode mudar de acordo com a temperatura daquele material. Então, se o material ele aumenta a temperatura dele, nós sabemos que os elétrons eles vão acabar se movendo muito mais rápido, com mais intensidade. E isso vai aumentar o choque entre eles. Se isso acontece, a resistência, a resistividade, ela acaba aumentando. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a resistividade elétrica.
Então, para a gente encontrar a resistividade de acordo com a temperatura, é necessário utilizar essa fórmula aqui. Se você já notou certa semelhança, sim, essa fórmula ela é bastante semelhante àquela que nós estudamos no conteúdo do segundo ano, que é referente ao conteúdo de dilatação. Então, aqui o que nós temos é a constante de resistividade final é igual à resistividade inicial multiplicado por 1 mais esse alfa aqui, ele é uma constante de temperatura. Então, cada material ele tem um coeficiente de temperatura. Então, é mais o alfa multiplicado por θ final menos θ inicial, onde o θ é o valor da temperatura daquele objeto, daquela substância. E essa temperatura ela é dada em graus Celsius. Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela ela está me informando aqui o material, ela me informa aqui a resistividade desse material quando a temperatura é 20 graus Celsius e também me oferece aqui o coeficiente de temperatura. Então, eu quero saber quanto equivale a resistividade elétrica de um material. Vamos escolher aqui vamos escolher o ferro. Quando a resistividade inicial do ferro ela é igual, tem aqui, ó, 1,0 vezes 10 elevado a menos 7, a unidade de medida, ó, ohms, metro, e a sua temperatura inicial ela vai valer 20 graus centígrados, e o seu coeficiente de temperatura, o alfa aqui do ferro, está valendo 5. Vou colocar alfa igual a 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Eu quero saber quanto é que vai valer essa resistividade quando a temperatura final ela tiver um valor equivalente a 70 graus Celsius. Pronto. Só isso que eu quero saber. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses valores e vamos aplicar na fórmula. Nós sabemos aqui que a resistividade final é igual à resistividade inicial, multiplicado por 1 mais o alfa, multiplicado por θ final menos o θ inicial, e fechou aqui. Então, essa resistividade final é igual. O inicial está aqui, ela vale 1 vezes 10 a menos 7. Eu vou abrir aqui o parênteses, botar 1 mais. O alfa dele está valendo 5 vezes 10 a menos 3. Vou abrir parênteses novamente. E a temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 20. Fecha parênteses, fecha parênteses. Resistividade é igual. Eu vou repetir o primeiro. 1 vezes 10 a menos 7. Abre parênteses. E vamos colocar 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 70 menos 20, o resultado é 50. Então, vamos colocar aqui 50. Resistividade é igual, repete o primeiro, 1 vezes 10 a menos 7, abre parênteses, aí coloca 1 mais 50 vezes 5, 250, vezes 10 a menos 3, fecha parênteses. Para poder realizar essa soma, é necessário primeiro fazer a propriedade distributiva dos produtos notáveis. Então, vamos pegar esse número, 1 vezes 10 a menos 7, e multiplicar por todos aqueles que estão dentro do parênteses. Repete aqui, a resistividade é igual. Multiplicando 1 vezes 10 a menos 7 por 1, é 1 vezes 10 a menos 7. Mais, multiplicando 1 vezes 10 a menos 7 vezes 250 vezes 10 a menos 3, vai ser 1 vezes 250 é 250. Vezes 10. Esse 10 a menos 7 multiplicado por 10 a menos 3, a gente conservou a base, que é o 10, e o menos 7 a gente soma. Menos 7 mais menos 3, o resultado vai ser menos 10. Agora, para poder somar esses dois valores, é necessário que
a unidade de notação deles seja igual. Então, nessa situação aqui, eu vou pegar esse último número, que está 10 elevado a menos 10, e vou colocar ele para ficar como 10 a menos 7. Como eu vou fazer isso? Para que isso aqui aconteça, é necessário que esse menos 10 aumente 3 unidades. Se ele aumentar 3, a vírgula que está aqui no final tem que andar 3 casas. Vai ficar aqui 1, 2, 3, passando para frente do 2. Então, a resistividade é igual a 1 vezes 10 a menos 7, mais 0,25 vezes 10 a menos 7. E agora? Agora basta somar os dois valores. A resistividade é igual a 1,25 vezes 10 a menos 7. E colocar a unidade dele, que é ohms metro. E pronto, fim do problema. Encontrei a resistividade do material a uma temperatura de 70 graus centígrados. Não é difícil, né, pessoal? É bem simples, basta utilizar os conhecimentos que já temos de matemática para poder aplicar na fórmula, né? Nada complicado. Uma coisa interessante é que, se a resistividade ela pode variar dessa forma, a resistência elétrica também pode mudar dessa maneira. Assim, aproveitando aqui a deixa da resistividade, nós temos que a resistência elétrica final ela pode ser igual à resistência elétrica inicial multiplicado por 1 mais o alfa multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Fechou aqui, fecha colchete e pronto. Então, nós podemos utilizar essa fórmula para poder calcular a resistência final quando a temperatura acabar variando. Então, vamos para o último tópico da aula de hoje, que é o efeito Joule. Como já sabemos, podemos encontrar a potência elétrica de um equipamento como sendo a tensão multiplicado pela corrente elétrica. E também já sabemos que tensão elétrica é igual a resistência elétrica multiplicado pela corrente. Ou então, nós podemos ter que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Com isso, nós podemos pegar essa primeira fórmula e encontrar outras duas. Então, a primeira vai ser o seguinte. Vamos substituir essa tensão elétrica U por essa primeira expressão. Então, vamos ter que a potência é igual, no lugar do U, vamos colocar R vezes I vezes o I da fórmula. Assim, nós encontramos que a potência é igual a resistência multiplicado por I ao quadrado. Então, aqui é uma forma de encontrar a potência. A segunda forma vai ser o seguinte. Potência é igual, vamos repetir o U da fórmula, multiplicado por, no lugar desse I, vamos colocar U sobre R. Então, vai ser U sobre R. Assim, nós temos que a potência ela é igual a U vezes U ao quadrado, dividido pela resistência. E está aqui a segunda forma. Então, para determinar o efeito Joule, existem três formas de potência. Nós temos essa forma aqui, essa primeira, que é a potência, é a tensão vezes a corrente. Normalmente, essa fórmula aqui ela é classificada como potência total. Nós temos essa segunda forma aqui, que ela corresponde à potência sendo igual à resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Essa forma ela é denominada como potência dissipada ou potência desperdiçada. E a terceira forma ela é a potência igual a ddP ao quadrado dividido pela resistência. Essa forma aqui normalmente é conhecida como a potência utilizada pelo equipamento. Supondo que nós temos um equipamento elétrico cuja a resistência dele equivale a 250 ohms. E
A corrente elétrica que passa por ele é um total de 2 amperes. Nessa situação aqui, eu quero saber qual é o valor da tensão elétrica, eu quero saber qual é o valor da potência elétrica sobre o resistor. Então, vamos lá. Primeiro, para encontrar a tensão elétrica, nós já sabemos que U é igual a R vezes I. Então, esse U é o que eu quero encontrar. A resistência está valendo 250 e a corrente elétrica I ela vale 2. Então, U é igual a 250 vezes 2, o total vai ser 500. 500 o quê? Volts. Pronto. Primeira resposta está aqui. A segunda, a potência. Potência vai ser igual. Nós já temos a tensão, nós temos a resistência e nós temos a corrente. Então, como a potência está sendo trabalhada sobre um resistor, qualquer uma das fórmulas que for utilizada para calcular a potência, o valor sempre será o mesmo. Vamos escolher aqui, por exemplo, essa daqui, que vai dar um cálculo bem grande. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Esse U nós já encontramos que é 500. Então, vai ser 500 elevado ao quadrado dividido pelo R, que é 250. Então, a potência é igual a 500 ao quadrado, vai dar 5 vezes 5 é 25, e vamos repetir esse zero 4 vezes. Dividido por 250. Cancela 0, cancela 0. 25 dividido para 25 é 1. Potência igual a 1 e baixa 3 zeros. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos a potência de 1000 watts. Aqui foi uma forma de encontrar a potência. Como eu falei, qualquer uma das fórmulas que você utilizar vai dar sempre a mesma coisa. Eu vou utilizar a outra fórmula lá, que é a potência é igual a U vezes I. Potência é igual a U, ele está valendo 500, e a corrente elétrica I vale 2. Potência é igual a 500 vezes 2, que vai dar 1000. 1000 watts de potência. Então, como vimos aí, a potência sempre é o mesmo valor, independente da forma que você utiliza, pois essa potência é em cima de um único resistor, então não vai ter alterações. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês com essa aula sobre resistores e nos vemos na próxima aula. Até mais!